Voltando à aula, a segunda parte do vídeo vai falar dessas fontes de energia não renováveis. Normalmente tem a ver com os combustíveis fósseis, em sua maioria. Quem são eles? São três: o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Lembrando que o petróleo ele é mais usado em segundo lugar hoje em dia, né? O gás natural e o carvão mineral hoje em dia é menos utilizado. Na época da Revolução Industrial ele foi mais usado devido a, na época, ser o mais conhecido. Hoje em dia ele já está caindo em desuso, porque ele utiliza, vamos dizer assim, ele é mais poluente se comparado aos outros dois. Mas os três, quando são queimados, eles entram na reação de combustão, vão liberar aqueles gases, gás carbônico, e esses gases na atmosfera pode causar, propiciar uma poluição maior. Aqui é uma jazida de petróleo, né, que são as fontes que a gente pega na natureza do petróleo. E por que eles são não renováveis? Porque eles vão demorar a se recompor na natureza, ou às vezes nem se recompõem. Aqui você vê, na segunda imagem, a liberação de gases poluentes. Tá, como eu falei, qual é o problema de você queimar esses combustíveis fósseis? Esses gases, a gente tem o efeito estufa natural formado por esses gases que são liberados também pelos combustíveis fósseis. Mas os gases do efeito estufa, somados com esses gases da queima desses combustíveis, vai gerar o que a gente já falou de efeito estufa. O efeito estufa, ou a intensificação desse efeito, vai fazer com que a gente chegue ao tal do aquecimento global. E aí, qual é o problema do aquecer? Aumentar a temperatura do mundo? Muitos. A gente vai ter derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, como eu havia falado em outras aulas. Você vai ter extinção de algumas espécies e, além disso, você vai ter outros problemas em decorrência da alteração de clima desse efeito. Além do efeito estufa, a gente tem a chuva ácida, que dependendo dos gases que são liberados além do CO2, como por exemplo os gases do enxofre, que é um outro elemento químico, depois vocês procuram na internet, ele é um elemento químico que junta com os gases da atmosfera, enxofre, ele vai se juntar com os gases da atmosfera, vai formar ácidos junto com a água da atmosfera, e quando ele passa pelas nuvens, ele vem em forma de chuva ácida. Isso é ruim? Porque quando ele cai na água do mar, ele pode causar a morte de animais marinhos, né? E ele mexer com o ecossistema, que é o funcionamento normal daquele ambiente, né? E além de que pode corroer monumentos, porque ácido corrói. Além disso, pode causar problemas também para os seres humanos que estão ali naquele ambiente. Uma outra fonte de combustível não renovável é a energia nuclear, que tem a ver com radioatividade. Ela não vai trabalhar com uma reação de combustão, ela trabalha com uma reação diferente de fissão nuclear, que é o quê? Quebra do urânio. Se a gente for botar essa bolinha como se fosse urânio, ele é quebrado, bombardeado, se divide em 2 e essa reação vai de 2 se divide em 4 e assim por diante. Quando ocorre essa divisão, que é essa quebra, libera energia em forma de calor. Esse calor ele vai fazer com que turbinas sejam acionadas para gerar o que no final? Eletricidade. Então, você precisa gerar calor como? Não queimando combustível. Você vai quebrar, nesse caso, fissão do urânio ao meio. Essa quebra, o calor, ele vai ser gerado por essa quebra. E aí vai fazer com que no final dessas usinas a eletricidade seja produzida. Só que para você implantar um tipo de usina desses, ela precisa estar perto dos mares e oceanos, porque os resfriadores, como você aquece, é necessário resfriar, né, o aparelho para que ele não entre em colapso, entre em defeito. Então, problemas desses combustíveis, né, das fontes de energia não renováveis. Muitas vezes eles são
poluentes, né? Desculpa, do caso da energia nuclear. Eles são poluentes porque na geração das energias você tem a produção de lixos nucleares, que são radioativos. A radiação para qualquer espécie ela pode causar mutações, que é o que? Alteração do material genético, uma formação congênita, se tiver alguma gestante. Além disso, você pode ter formação de cânceres, que são os tumores que a gente sabe que alguns são muito sérios. E, além disso, a poluição térmica das águas. Como eu falei, você precisa resfriar o aquecedor que gera o vapor. E aí, esse aumento de temperatura naquele local prejudica o desenvolvimento das espécies que estão ali. Então, mexe um pouquinho no ecossistema. Agora, falando um pouquinho de fonte de energia renovável. Como eu não havia esclarecido o que é renovável e não renovável, coloquei nesse último slide. Não renováveis são aqueles que não vão conseguir se regenerar rapidamente. E por isso eles fazem o quê? Se esgotam. É a mesma coisa. Você vai produzir algum material, só que você não consegue fazer isso a tempo, vai chegar um momento que vai faltar. Já as energias, em exemplo, como eu estava falando, combustíveis fósseis e a energia nuclear. Fontes de energia renovável, elas não se esgotam. A natureza consegue repor num tempo considerável bom, de forma que nunca vai faltar. Exemplos: a energia solar, o sol vai sempre estar presente, eólica, porque a gente sempre vai ter vento, lenha, carvão vegetal, devido à quantidade de vegetais que a gente tem, energia hidráulica, a água é abundante no nosso planeta. Qual é a grande sacada dessa história? Elas são menos poluentes. Então, as fontes de energia, a gente tem a biomassa, que vem das árvores, hidroeletricidade, que é hidráulica, eólica, que vem do vento, ou aparelho. No Fortaleza tem muito. Energia solar e energia geotérmica, que é a que vem do núcleo da Terra. Esse calor que vem do núcleo da Terra, ele é renovável. Conclusão. Os combustíveis eles são muito importantes porque eles permitiram tanto a sociedade se desenvolver como a evolução da tecnologia. As fontes não renováveis geralmente são poluentes e as fontes renováveis alternativas, então, seriam a solução para evitar os problemas que os recursos não renováveis eles trazem para a gente. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, só nos procurar lá no mural. E vamos às atividades. As atividades normalmente vão ser da apostila de vocês e costumem anexar as fotos ou anexar os arquivos lá na pasta direitinho para que a gente possa estar corrigindo. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. Obrigada, pessoal. Até a próxima.